Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E pesquisadores do Rio de Janeiro e São Paulo podem divulgar em até 14 dias a porcentagem de eficácia das vacinas já desenvolvidas contra a nova cepa do coronavírus. O Rio de Janeiro confirmou a segunda morte pela variante de Manaus. Com o surgimento das novas variantes do coronavírus, médicos e pesquisadores ficaram em dúvida sobre a eficácia das vacinas já existentes, já que ele está sofrendo mutações. A cepa do Amazonas, por exemplo, tem maior probabilidade de propagação do que as outras variantes. A Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan, em São Paulo, estão realizando testes para descobrir a porcentagem da eficácia destas vacinas diante das novas cepas. Os pesquisadores vão aplicar a variante no soro das amostras que estão guardadas na Fiocruz e será verificado se os anticorpos produzidos neutralizaram ou não a mutação. Cientistas acreditam que terão uma resposta em até 2 semanas. E no Rio de Janeiro, um paciente que estava internado no Hospital Federal do Servidor, infectado pela nova cepa, não resistiu e faleceu. Ele tinha hipertensão arterial sistêmica e obesidade, o que pode ter ajudado no agravamento do quadro. Esta é a segunda morte de paciente infectado pela variante brasileira no estado. A primeira foi um morador de Belford Roxo, que estava internado em Nova Iguaçu e morreu na terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que vai zerar para sempre a cobrança de impostos federais sobre o gás de cozinha. E as tarifas sobre o diesel também devem ser zeradas por 2 meses. Bolsonaro informou que as alíquotas sobre o óleo diesel e gás de cozinha ficam zeradas já a partir de 1º de março. Ele afirmou que o gás de cozinha não vai ter mais cobrança de imposto federal e o diesel fica zerado por 2 meses. Durante o anúncio feito pelas redes sociais, o presidente também fez críticas à Petrobras e assegurou que algo vai acontecer na estatal nos próximos dias. Por 2 meses não haverá qualquer imposto federal em cima do diesel. Por que por 2 meses? Que nesses 2 meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel, até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras. Bolsonaro não informou o impacto estimado das medidas sobre a arrecadação do governo e sobre os preços do botijão de gás e do litro do diesel. E nos destaques internacionais, a pandemia da Covid-19 teve um forte impacto no setor automobilístico francês. De acordo com resultados divulgados nesta sexta-feira, a montadora Renault registrou um prejuízo de 8 bilhões de euros. A queda histórica é explicada sobretudo pelo desempenho da sócia japonesa Nissan, da qual a Renault tem 43%. A Renault também registrou uma queda de 21,3% nas vendas em ritmo anual, com menos de 3 milhões de veículos vendidos, em um mercado automobilístico em colapso. No primeiro semestre, o grupo registrou perda de 7,3 bilhões de euros, mas limitou os danos no segundo semestre, com um prejuízo de 660 milhões. Localizado na ilha de Java, um dos vulcões mais ativos da Indonésia e do mundo, entrou hoje em erupção. A Indonésia tem a maior densidade de vulcões do mundo e o mais ativo, o Monte Merapi, entrou em erupção, expelindo uma lava incandescente. Alguns turistas ficaram próximos a montanhas de 2.968 metros de altitude para acompanhar o que muitos chamaram de espetáculo. Foi muito emocionante. Pudemos ver a lava vermelha da cratera do Merapi com nossos próprios olhos. Viemos de longe, mas tudo foi recompensado pela vista deslumbrante a cerca de 5 quilômetros da cratera. A lava vermelha do Merapi voltou em 2021 depois de muito tempo. É por isso que tem muita gente curiosa, principalmente quem gosta de aventura. Mesmo sendo uma viagem à noite por trilhas difíceis e em temperaturas muito baixas, no final a pessoa ganha esse lindo presente.
Apesar do show proporcionado pela natureza, a força do Merap já provocou tragédias. Em 2010, uma forte erupção do vulcão fez 300 vítimas e obrigou a retirada de 280 mil pessoas da região. E de volta ao Brasil, uma pesquisa apontou que mais da metade dos brasileiros não consegue guardar dinheiro. Isso porque as pessoas disseram ter dificuldades de fazer um planejamento financeiro para organizar as contas. Tem gente que só em ouvir falar em guardar dinheiro. É difícil guardar dinheiro. Mas peraí, vem cá. Não, tô com pressa, obrigado. E não é à toa, porque muitos brasileiros têm dificuldades para guardar dinheiro. O cenário de incertezas gerado pela pandemia da Covid-19 desestabilizou a vida financeira de muita gente. Não consigo, não consigo de verdade. Estou trabalhando até nisso, mas não adianta. É uma dificuldade para mim. O que você acha que acontece? Paga todas as contas e quando vê não sobra nada? Exatamente. Aí quando sobra um pouquinho, acho que eu vou comprar alguma coisa para mim e acabo sobrando nada. Guardar dinheiro não dá de jeito nenhum. Não dá. Não sobra. Não tem nem como. Falta, o negócio é faltar. De jeito nenhum. Nunca não consigo nada. Nada. É muito difícil a realidade do brasileiro. Por que você acha que a gente nunca consegue guardar dinheiro? Tem que pagar as contas, aí quando vê não sobrou. Exatamente, o valor das coisas está muito alto, o salário que é baixo, a gente não consegue fazer nada. Você tenta planejar as contas, planejar o orçamento de alguma forma para fazer sobrar? A gente tenta de alguma forma, né? Mas é muito difícil, muito complicado mesmo. Você consegue guardar dinheiro? Não, Não. Por quê? O que você acha que acontece? porque as coisas estão muito caras. A comida, tudo aumentou tudo. Tudo. Quem ganha um salário mínimo dá para guardar dinheiro? Na onde? Quem tem filho, quem tem um monte de coisa. Não tem como. De maneira nenhuma. E não é porque... Eu acho que além de estar difícil mesmo, eu toda a vida fui assim. Sempre sou gastador, nunca consegui guardar nada não. O senhor nunca teve disciplina para guardar, para poupar? Nunca tive. Minha mãe, meus filhos mesmo reclamam demais disso, mas é que não tem jeito, não tem como. Não aprendi quando era novo e não é agora que eu vou aprender. O que o senhor acha que faz de errado para não conseguir guardar? Vou comprando o que eu gosto, o que eu vejo. Me interessou, eu compro. E aí, de repente, vejo que está faltando dinheiro, acabou. Uma pesquisa realizada no começo do ano e que ouviu 1.500 pessoas mostrou que 56% dos consumidores, ou seja, mais da metade, não consegue guardar dinheiro. E tem mais, 50% tem dificuldade em fazer um planejamento financeiro para organizar todas as contas. A gente fez a pesquisa em janeiro desse ano, janeiro de 2021, e percebeu isso. Mais da metade dos brasileiros, ali de 1.500 pessoas ouvidas, sente muita dificuldade para guardar dinheiro e também para fazer o planejamento financeiro, né, para conseguir manter as contas em dia. Quase um ano aí de pandemia e com tantas incertezas, com tantos gastos extras e tudo mais, isso tem sido um problema mesmo para as pessoas. Fazer uma reserva financeira é realmente um desafio muito grande, até porque a gente precisa considerar que falta muito acesso à educação financeira para a grande maioria da população, né? E esse conhecimento, esses hábitos, eles podem ajudar muito no momento de imprevisibilidade, né? Ninguém prevê perder um emprego, ter um gasto extra com medicamento, alguma coisa assim. Agora, se a gente consegue criar a rotina de guardar um pouquinho todo mês, no final esse valor faz toda a diferença se a gente chega numa situação inesperada. E para quem acha que guardar dinheiro é uma missão quase impossível e nem imagina por onde começar, o primeiro passo é organização. Analisar o orçamento e saber para onde o dinheiro está indo. Esse é um bom começo para ter dinheiro sobrando e não mais faltando no final do mês. Você fazer uma organização financeira, organização do seu orçamento doméstico, enxergar mesmo a sua situação, é assim imprescindível para você ter o bem-estar financeiro, né? Você precisa entender quais são os seus custos fixos, com moradia, quais são os custos flexíveis, uma compra de mercado, um delivery, alguma coisa assim. E quanto que entra, quanto que sai, para onde está indo, que quando você enxerga isso, você consegue tomar decisões ali para fazer um samba com o seu dinheiro para ele funcionar, para ele durar até o final do mês.
E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.